Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD Jovem, um programa que se destina ao estudo das lições da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens da Assembleia de Deus. Hoje vamos gravar e estudar aqui com vocês a primeira lição deste trimestre, deste terceiro trimestre de 2019, uma lição que tem como tema geral no trimestre a razão da nossa esperança, alegria, crescimento e firmeza nas cartas de Pedro. Então nós vamos estudar as duas epístolas universais de Pedro, comentarista deste trimestre, o pastor Valmir Nascimento, e temos muitas lições maravilhosas a serem aprendidas neste trimestre. Hoje vamos estudar a lição de número 1, que é uma introdução geral às duas epístolas de Pedro, e a lição de hoje tem como título As Cartas de Pedro, vivendo em esperança e firmados na verdade. O texto do dia se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. E a síntese da nossa lição declara o seguinte: as cartas de Pedro foram escritas com o propósito de encorajar os cristãos em tempos de provação e a se manterem firmes na verdade diante dos falsos ensinamentos. Então, meus amados irmãos, jovens, o programa EBD Jovem estará apenas começando. Continue conosco, voltaremos em seguida. Pois é, meus irmãos, estamos hoje aqui para estudar a lição de número 1 deste trimestre, a primeira lição deste trimestre, que tem como objetivos apresentar o perfil de Simão Pedro, que é o autor dessas epístolas, expor sobre a ocasião e o conteúdo da primeira carta, né, e apresentar o conteúdo da segunda carta de Pedro. Essa lição de hoje tem a oportunidade de refletirmos também a respeito da vida de Pedro, que foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus e ele se sobressai nos evangelhos como aquele apóstolo que ganha muito destaque. É bastante evidente a participação dele no ministério de Jesus. Ele era um pescador, irmão de André, e ele se mostrava muito inconstante e temperamental, E ele escreveu duas cartas, ele escreveu duas epístolas, 2 livros do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Pedro. E essas epístolas, elas foram escritas em tempo de perseguição ao povo de Deus e em tempo de disseminação de falsos ensinos através de falsos mestres que procuravam enganar os crentes e a igreja. Então foi um tempo que tinha perigos de fora, com a perseguição de pessoas descrentes e judeus, que não se converteram a Cristo, e também tinha os perigos de dentro dos falsos mestres que procuravam destruir a igreja através da heresia. Então, essas duas epístolas, elas são muito ricas, com muitos conteúdos interessantes para todos nós. Aqui no tópico 1 da nossa lição, se destina a estudar a respeito de Simão Pedro, que é o autor dessas epístolas, Ele também era chamado de Cefas, e também de Pedro. Cefas é o nome aramaico e Pedro é o nome grego. O nome grego Pedro significa uma pedra pequena, uma pedrinha, uma pedra pequena. Então, aqui logo no início, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, no primeiro versículo da sua segunda epístola, ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
chama-nos a atenção como Pedro se auto-intitula servo e apóstolo de Jesus Cristo. Isso aqui traz uma lição muito interessante para nós. Também na sua primeira epístola, ele também se autodenomina apóstolo. Em outro lugar, ele também se autodenomina presbítero também. E o interessante é que qualquer que seja o dom ministerial que alguém tenha, né, na obra de Deus, qualquer que seja a função que a gente desenvolva na obra de Deus, todos nós somos nivelados com o título de servo. Todos nós somos servos. O próprio Jesus, ele nos deu o maior exemplo, porque ele, sendo mestre e senhor, ele se fez servo. E ele disse que eu vim para servir e não para ser servido. Eu vim para servir. Então, todos nós que trabalhamos na obra de Deus, independentemente da função que a gente exerce, todos nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Além de o autor identificar-se como servo e apóstolo, o conteúdo e o caráter da mensagem apoiam a sua autenticidade, tendo sido reconhecida por muitos pais da igreja. A gente vê que tanto na primeira quanto na segunda epístola de Pedro, Pedro se revela, o autor dessas cartas. Ele assina, ele diz quem é. Então ele já começa, 1 Pedro 1:1, 2 Pedro 1:1, já dizendo quem é o remetente dessa epístola, que é o apóstolo Pedro. Há uma diferença, a diferença no estilo de redação entre essas duas cartas atribui-se ao fato de a primeira ter sido redigida com a ajuda de Silvano. 1 Pedro 5:12, é citado Silvano, que é o Silas, companheiro de Paulo no ministério, na obra de Deus. E Silvano ou Silas muito provavelmente também ajudou o apóstolo Pedro na escrita da primeira carta. Diz o tópico 1.2 da nossa lição que Pedro era um homem renovado e cheio do Espírito Santo. Ele era irmão de André, pescadores lá do mar da Galileia, companheiros de pescaria, de profissão de Tiago e de João, filhos de Zebedeu. E Pedro era uma pessoa de muitas qualidades, tem alguns defeitos, a Bíblia mostra alguma dificuldade, era inconstante, às vezes meio precipitado, mas também era um homem de fé, um homem de muitas qualidades. Ele era impulsivo, era instável, mas sofreu por causa disso em várias situações. Inclusive, uma hora ele disse que, olha, todo mundo pode te abandonar, Jesus, mas eu jamais te abandonarei. E com pouco tempo depois, Pedro negou a Jesus 3 vezes naquela semana da paixão de Cristo. Todavia, de um pescador simples, temperamental e inconstante, Deus transformou Pedro em um destemido líder da igreja primitiva e um dos principais da história do cristianismo. A sublime mudança faz-se evidente no dia de Pentecostes. É interessante que Pedro ficou com vergonha de se assumir como cristão, como discípulo de Jesus durante a paixão de Cristo. E negou Jesus 3 vezes, mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus procurou Pedro e ali teve um reencontro, uma restauração de Pedro, e Jesus perguntou a Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro respondeu, tu sabes que eu te amo, Senhor. E Jesus disse, então apacenta as minhas ovelhas. E Pedro se firmou, Deus restaurou Pedro, e no dia de Pentecostes, ali diante de milhares de pessoas, após receberem o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, Pedro foi quem se levantou dentre aqueles 120 irmãos que ali foram batizados no Espírito Santo. Ele se levantou e fez um grande discurso que está registrado ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e ele falou e pregou com muita intrepidez, com muita autoridade, com muita inspiração do Espírito Santo, e ali quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Essas 2 epístolas de Pedro, conforme tópico 1.3, são cartas
de experiência, né? Elas foram escritas, né, por um homem com rica experiência com Deus. Sua mensagem é afetuosa, seu tom é humilde e sua preocupação é legítima. Expressa a ternura e zelo de um pastor com seu rebanho, que buscava pôr em prática a ordem direta de Jesus, que disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, temos muito a aprender com essas duas epístolas de Pedro. Muito bem, o nosso primeiro bloco do programa de hoje já está se encerrando. Nós vamos fazer um breve intervalo e já a gente retorna para continuar o assunto da nossa lição, estudando o tópico 2 no segundo bloco. Aguardem-nos. Muito bem, meus irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando hoje a primeira lição deste terceiro trimestre de 2019, trimestre novo. Estamos estudando as cartas de Pedro e na lição de hoje, a lição de número 1, as cartas de Pedro, vivendo em esperança e firmados na verdade, né? Então nós, no segundo bloco agora, vamos falar sobre a primeira carta de Pedro e no terceiro bloco sobre a segunda carta de Pedro. Terminamos o bloco anterior falando aquilo que Jesus disse para Pedro, por exemplo, em João, capítulo 21, versículo 15, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E essa primeira epístola de Pedro, essa primeira carta de Pedro, ela tem um tom pastoral muito forte, em que o pastor ali se preocupa em cuidar das ovelhas, em que o pastor ele vê as ovelhas sofrendo, vê as ovelhas passando por lutas e dificuldades, e o pastor vai ajudar as ovelhas. Então, no tópico 2.1 da nossa lição, os destinatários desta epístola, Então nós vemos logo no primeiro versículo, 1 Pedro 1:1, que Pedro diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, o remetente dessa epístola é Pedro, ele é o autor e remetente desta carta, e ele escreve aos estrangeiros dispersos por essas regiões, por essas 5 regiões onde hoje fica a atual Turquia. Eram comunidades cristãs espalhadas nessa região, incluindo não somente judeus convertidos, como também cristãos de origem gentílica. Então eram várias igrejas, várias comunidades cristãs, por isso que a gente diz que é uma epístola universal. Ela não foi escrita no primeiro momento somente direcionada a uma igreja específica, mas a um grupo de igrejas e com certeza para todos nós também. Tópico 2.2, ocasião e propósito. Essa epístola Pedro escreveu provavelmente quando estava em Roma, entre os anos 60 e 63 depois de Cristo. Os cristãos da época de Pedro, quando ele escreveu essa epístola, os cristãos da época não viviam em condições favoráveis dentro do Império Romano. As circunstâncias e o tom da epístola deixam transparecer que os crentes estavam padecendo provações, sofrimento em inúmeros contextos, perseguição, era uma situação, era um contexto de luta, de perseguição e de dificuldade, porque as comunidades cristãs estavam aumentando, a igreja estava aumentando, muita gente se convertendo a Cristo e a perseguição começou a aumentar dentro de todo o Império Romano. Os cristãos, a igreja começou a ser perseguida. Pedro parece estar preparando com esta sua primeira epístola, escrevendo essas igrejas, parece estar preparando a comunidade cristã para esta prova ardente que estava por vir,
né? Então já estava com sofrimento, com provação, mas ainda ia piorar, como de fato piorou, como de fato a igreja mostra. E o próprio Pedro, ele foi martirizado, ele morreu por amor ao Evangelho. Segundo a tradição, diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, foi martirizado, ele deu a sua própria vida, né? E não negou a sua fé. Diante desse contexto difícil, de sofrimento, de perseguição das igrejas, Pedro escreve esta primeira epístola com a intenção de encorajar os cristãos a manterem a esperança em tempos de provações e desfrutar alegria nas adversidades. Não é fácil, são perseguições, são adversidades, mas Pedro, como pastor, ele está orientando, está dando aquela palavra de esperança, né, para que os irmãos daquela época, os cristãos, permanecessem firmes, alegres, servindo ao Senhor e não perdessem a esperança. E não é de estranhar que Pedro seja chamado, né, de o apóstolo da esperança. Ele fala muito em esperança. Inclusive, aqui em 1 Pedro 1,3, Pedro diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele fala muito sobre esperança na sua primeira epístola, por isso que aqui no tópico 2 da nossa lição, fala alegria e esperança em tempos de provação. É o tema central dessa primeira epístola de Pedro. Tópico 2.3, inspiradora, doutrinária e instrutiva. A primeira carta de Pedro é um documento único e abrangente. Ela é devocionalmente inspiradora, teologicamente doutrinária e ricamente instrutiva. É uma epístola que tem 5 capítulos riquíssimos. Essa primeira epístola de Pedro ensina a respeito de vários princípios fundamentais da fé, e ao mesmo tempo contém valiosos ensinos para o viver diário, né? Então, com o estudo e a leitura dessa epístola, nós temos a oportunidade de estudar, durante todo esse trimestre, e ver Pedro, se dirigindo, aos cristãos, a várias igrejas, a grupos específicos dentro da comunidade cristã, e Deus usa Pedro para falar para os servos, para as esposas, para os esposos, para jovens, idosos e líderes, fazendo surgir um guia abrangente sobre diversos assuntos éticos e doutrinários. Os temas tratados na primeira epístola de Pedro englobam, além de outros, a obra da salvação, a graça, perseguição, sofrimento de Cristo, santidade, integridade, vida familiar, relacionamento conjugal, relação com o governo, com as autoridades, convivência cristã e liderança. Então, são muitos assuntos riquíssimos nessa primeira epístola de Pedro, que temos a oportunidade de estudá-la neste trimestre. Vamos estudar as duas. Então, o tema central aí da primeira epístola de Pedro é alegria e esperança em tempo de sofrimento, em tempo de perseguição contra a igreja e contra os cristãos. Muito bem, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo e rapidinho a gente volta para continuar o assunto da nossa lição. Fique conosco e nos aguarde. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando hoje a primeira lição deste terceiro trimestre do ano de 2019. Estamos estudando, nesse trimestre, começando a estudar as cartas ou epístolas de Pedro. E na lição de hoje, a lição de número 1, as cartas de Pedro, vivendo em esperança e firmados na verdade.
Enquanto na primeira carta Pedro deu um tom mais pastoral para cuidar, consolar, orientar, ajudar, animar, e fortalecer a esperança dos cristãos que estavam sendo perseguidos e estavam em sofrimento. Na sua segunda epístola, Pedro já tem um tom mais apologético de defesa da fé, onde ele, nessa segunda epístola, é uma epístola menor, são 3 capítulos apenas, mas ele tem um tom muito apologético de combate aos falsos mestres, que estavam se levantando, ensinando e pregando heresias. Na primeira carta fica evidenciada que a igreja estava sofrendo perseguição dos de fora, mas na segunda carta a gente vê que o problema da perseguição era de dentro, e não era perseguição política, física, mas era uma perseguição doutrinária, uma perseguição ideológica, e esses falsos mestres estavam perturbando bastante a igreja. Então Pedro, com esse tom apologético, ele escreve a sua segunda epístola. Os destinatários desta segunda epístola de Pedro, a gente pode ver aqui no próprio 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então ele se identifica como autor da epístola, e se identifica como servo e como apóstolo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então é provável que estes crentes em Cristo fossem os mesmos a quem a primeira carta foi destinada, conforme se depreende do que o autor registra no capítulo 3, versículo 1. Então aqui em 2 Pedro 3 e 1, ele diz: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Então aqui ele já reconhece que tinha já enviado uma carta anterior para essas comunidades cristãs. Os destinatários dessa carta de Pedro era uma comunidade cristã heterogênea, composta de judeus e gentios convertidos ao evangelho, inclusive escravos, esposas com maridos pagãos, jovens e anciãos. Pedro escreveu essa segunda carta entre os anos 65 e 67 depois de Cristo, pouco antes da morte de Nero, que foi aquele imperador romano que empreendeu aí uma grande perseguição contra os cristãos. Embora o público desta segunda epístola de Pedro seja o mesmo da primeira epístola, as circunstâncias e propósitos são bastante distintos, são bem diferentes. Na primeira epístola, Pedro dá um tom pastoral para consolar, confortar as igrejas, para que elas suportassem as provações, as tribulações, as tentações e não deixassem perder a esperança e a alegria. Já agora, na segunda epístola, é um tom mais apologético, Pedro está preocupado com os perigos internos, que causam ensinos heréticos dentro da igreja, com as heresias. Às vezes tem pessoas que acham que heresias, falsas doutrinas ensinadas no meio da igreja, do povo de Deus, isso não tem problema, mas o próprio Pedro fala aqui de heresias de perdição. Heresias de perdição. Então as heresias levam à perdição. As heresias levam a pessoa a se afastar dos caminhos do Senhor. Então chegou ao conhecimento do apóstolo Pedro que falsos mestres, eles estavam se introduzindo entre os irmãos na igreja e estavam distorcendo a verdade do evangelho, produzindo heresias de perdição. Podemos ver isso em 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3, Pedro falando sobre esses falsos mestres. Então ele diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores,
ou falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, já estava havendo heresia lá naquela época de Pedro, e Pedro ainda alerta para um tempo posterior que ainda ia aumentar essas heresias. Ele faz um paralelo com o Antigo Testamento, dizendo que assim como surgiram falsos profetas no meio do povo de Israel no Antigo Testamento, no meio da igreja também, infelizmente, não é de fora, iam surgir de dentro mesmo, falsos mestres, né, que iriam introduzir encobertamente, e introduzir de maneira velada, disfarçada, heresias de perdição. Observe como Pedro se expressa, heresias de perdição. E com isso, esses falsos mestres negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Observe que Pedro fala que esses falsos mestres antes tinham sido resgatados por Cristo, salvos por Cristo, mas eles vão se perder por causa dessa atuação como falsos mestres. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, são perigos internos, perigos de heresias, que surgem no meio da igreja, surgem no meio do povo de Deus. E às vezes é difícil da gente detectar isso, é mais fácil a gente detectar as heresias que surgem lá fora da igreja. Mas muitas vezes, muitas heresias surgem de dentro da própria igreja. Então nós precisamos ter cuidado, estar atentos. Os mestres da igreja, os pastores da igreja precisam estar atentos para vacinar a igreja com a verdade, da palavra de Deus. Tópico 3.3, para encerrar: enquanto na carta inaugural somos instruídos a viver com esperança, alegria e santidade em tempos de provação, nesta segunda carta somos advertidos a não esquecer a vocação e as verdades da palavra de Deus numa época de falsidade religiosa. Então, Pedro aqui na segunda epístola, ele se preocupa com a defesa da verdade. Na primeira, vivendo em alegria e esperança em tempos de sofrimento e tribulação, e na segunda epístola, Pedro se preocupa com a verdade, com a ortodoxia, com a doutrina da igreja. Muito bem, meus queridos irmãos, assim chegamos ao final de mais um programa EBD Jovem, o primeiro programa EBD Jovem deste terceiro trimestre de 2019. Nós agradecemos a você pela sua audiência, por nos acompanhar semanalmente aqui na TV AD Mossoró, no canal AD Mossoró Oficial no YouTube, e agradeço a sua audiência e a paz do Senhor para você, e até o próximo programa, se Deus quiser.